convidamos agora a senhora Ana Paula Rocha, da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, Plaza, para apresentar a palestra sobre capacidade de investimento e royalties na região metropolitana da Baixada Santista. Registramos também a presença do senhor Roberto Anunciato e da senhora Maria Inês Fazini, secretários de Planejamento e Meio Ambiente, respectivamente, da Prefeitura de Caraguatatuba, nesta ocasião representando o prefeito Antônio Carlos da Silva. Lembro também que certificados de participação no evento podem ser solicitados na recepção após o encerramento das palestras. Boa noite, agradeço a vocês o convite, a oportunidade de estar aqui. Depois dessa excelente aula que tivemos hoje, vou tentar trazer aqui uma outra leitura sobre essa questão. Nós fomos convidados a participar aqui hoje por conta de um índice que nós estamos desenvolvendo lá na Emplaza, é o Índice de Capacidade de Investimento. Ele abrange os municípios da macrometrópole, tem um recorte também com base nas regiões e aglomerados que estão compreendidos. A metodologia foi desenvolvida em parceria com a FIP e a ideia é que publiquemos esse índice sistematicamente para que a gente possa, a intenção aqui não é dizer a cada município, cada região metropolitana como ela deve colocar os seus recursos, mas a trazer uma fotografia do que tem sido feito. Né? Eu não vou me estender aqui nessa primeira página, porque eu já acho que foi bem discutido pelo Rodrigo, Pirajara e PT, mas aqui o que eu gostaria de chamar a atenção nessa página é que o que a gente percebe é que, de fato, os municípios têm uma dificuldade de ter recursos próprios, né? No caso da região metropolitana da Baixada Santista, 47% dos recursos da Receita ela vem são oriundos de transferências, né? O que é um padrão, eu diria, um pouco melhor do que se observa para a média da macrometrópole, que é 50%. Né? E, de fato, pelos números que nós vimos de petróleo, de perspectiva do pré-sal, tem movimentado os debates e atiçado, né, a expectativa de que vamos ter muitos recursos aqui para frente, mas o que vamos fazer com ele? Né? Vamos lá. Eu vou pular essa página, né? Eu gostaria de destacar os seguintes pontos, né? Vou me reter ao royalties do petróleo, não falei de participação especial, porque o Estado de São Paulo não é o Estado produtor atualmente, e o que nós recebemos é receita de royalties, né? Os municípios do Estado. Então, o benefício que a gente tem é o aumento da renda local, a expansão da receita dos municípios, ampliando a capacidade de investir com recursos próprios, né? O que eu disse que hoje é limitada. Custo adicional cria oportunidade para investir em infraestrutura. Lembrando aquele debate, esse ponto que foi colocado aqui, que é muito importante, que é um recurso, o petróleo tem que ser entendido, essa riqueza, do ponto de vista da justiça intergeracional. Então, é um recurso finito e é importante que se utilize esse recurso de maneira a assegurar lá na frente outras oportunidades de atividade econômica e de sobrevivência dos municípios. Os riscos que nós temos a dependência que o município fique deslumbrado com aquele recurso que vai entrar e vincule suas despesas a um recurso que não é renovável, em algum momento vai se extinguir, utilize receitas, as receitas para financiar a despesa pública corrente, né? Por exemplo, vamos dizer que pagamento
despesa de pessoal, ainda que tem algumas restrições que eu vou mostrar ali na frente. O perfil procíclico do petróleo, né? Em momentos de atividade, de expansão da atividade econômica, se expande, a gente tem aumento da produção, aumento de preço ou taxa de câmbio favorável, você melhora a arrecadação com petróleo e melhora o repasse de royalties. E em momentos de declínio, você tem um efeito contrário. Isso é perverso porque se você vincula as suas despesas a um recurso que é procíclico, no ano seguinte você pode não contar com aquela receita que você esperaria obter, né? Além do impacto ambiental da atividade. Esses riscos devem sempre estar presentes para o administrador local, para o administrador municipal. Aqui o Rodrigo já mostrou os números da arrecadação de royalties, mas acho interessante aqui o gráfico, é que ele deixa... Opa, tudo mal aqui. O gráfico deixa bem evidente aqui que a gente tinha uma expansão e aqui é o efeito procíclico que eu falei, momento de contração, queda de preço, você tem uma reversão, uma queda dessa despesa. Então isso por favor, pode passar. Também o mesmo efeito com a participação especial. A capacidade de investimento dos municípios ela depende dos recursos próprios, que basicamente é arrecadação tributária local e transferências, ou então a capacidade de investir com recursos de terceiro, que seria basicamente operações de créditos, endividamento. Né? Aí aqui foi com base nesses critérios que foram montados no nosso índice. Eu não vou também. O Fuji me pediu para fazer a apresentação em 15 minutos. Estou tentando ser rápida, viu, gente? Desculpe se eu estou correndo, tá? Bom, falando rapidamente da metodologia desse índice, né? Nós temos duas visões. Tem o índice de capacidade de investimento com recursos próprios e o índice de capacidade de investimento com recursos de terceiro. Ele tem como base o conceito de orçamento equilibrado. Né? É sempre calculado em termos per capita porque o objetivo é comparar os municípios. Então, dadas as diferentes proporções, as diferentes escalas, se a gente olhar em valor absoluto, fica complicado comparar. E ela corresponde à poupança efetiva de recursos do governo que pode ser destinado a investimento. Então, a gente pega a receita corrente, deduz a despesa corrente, menos amortizações, considerando pagamento subtraindo o pagamento de amortização de dívida mais amortizações que foram pagas. Né? Por favor. No investimento com recursos de terceiros, como eu falei, é um investimento que é feito com base no endividamento. Aqui, a ideia não é querer estimular o município a se endividar, né? Dizer que existe folga e deve se endividar, porque isso deve ser sempre olhado com cautela. Mas também é calculado em termos per capita, a gente compara com os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi o critério que foi firmado pelo Senado, que é sugerido um limite de 120% da receita corrente líquida, né? E aí compara com então, esse padrão da Lei de Responsabilidade Fiscal com a dívida contratual do município. Né? O cálculo também é em termos per capita e o interesse aqui, como eu disse, é ordenar os municípios. Né? Então aqui é um exemplo do cálculo do índice, tá? Um município. Eu pego a poupança que o município tem, eu comparo, a gente padroniza os índices para poder comparar. Eu comparo com o valor mínimo e divido com a amplitude que eu tenho, a máxima e a mínima. A partir daí a gente ordena os municípios. O índice ele vai variar entre 0 e 1, foi padronizado, né? A região metropolitana que tem um índice igual a 1 é o que tem a menor capacidade de investimento e quanto mais próximo do 0 é que não tem capacidade de investimento nenhum. Né? Então aqui, a gente faz o seguinte ordenamento.
Então, se o município ele ficou entre 0 e 0,25, a capacidade de investimento é muito baixa. Se ela ficou entre 0,25 e 0,5, ela é baixa. Se ficou entre 0,5 e 0,75, ela é média. E 0,75 a 1, ela é alta. Agora, só para a gente comparar um pouco com os valores em reais, né? Aqui eu tenho para os anos de 2007, 2008 e 2009. Aqui são os limites dos intervalos, tá? Que eu falei agora no quadro anterior. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 0,5, você vê que está em 2008, era 1.263 o valor em reais, per capita. Sempre per capita aqui. Em 2009, esse município que tinha isso aqui, que estava com uma configuração média, ela seria alta para 2009. Então, vejam, o objetivo de padronizar é tentar comparar como é que está a situação entre os municípios, tá? A gente vai divulgar o valor em real, mas a gente colocaremos, a gente põe aqui um ranking, vocês vão ter oportunidade de ver quando for publicado, espero que todos vejam, né? Vai ter também o valor em real. Só para a gente se situar melhor, a gente está falando da região metropolitana da Baixada Santista e tem uma diferença significativa na população, né? A gente vê aqui Santos com o maior percentual, São Vicente, Guarujá e aqui é Mongaguá, tá? São os maiores percentuais. Bertioga, que tem uma receita de royalties específica, quando a gente faz o cálculo per capita, a gente vai ver que acaba ficando bem maior em relação aos municípios vizinhos, tá? Então, esse convite para falar aqui um pouco de capacidade de investimento de royalties trouxe para a gente mais algum desafio e mostra que esse índice tem muitas possibilidades. Aqui, então, nessas duas colunas aqui, eu tenho um índice de capacidade de investimento por receita própria e aqui é o índice de capacidade de investimento por receita terceira. Note, por aquele critério que eu falei, eu ordenei aqui em ordem crescente de capacidade de investimento por receita própria. Vejam que Santos, dentre esses municípios, é o que está com a capacidade mais baixa, tá? De fato, e Bertioga, a gente olhando aqui royalties per capita, né? Você vê que ele fica bem acima dos outros, por conta, como se demonstrou aqui, tem a configuração territorial que beneficia a arrecadação, aliada ao fato de que tem uma população bem menor, e espero que não estimulemos o debate pela fixação de Bertioga a Santos, né? Foi separado em 91. Mas quando a gente olha, recurso de terceiro, a gente vê que ainda existiria alguma gordura para financiar, mas sempre a gente olha com desconfiança, endividamento, né? Não é algo recomendado. Então, a perspectiva do royalties, ela aponta sinais favoráveis de que vamos ter mais recursos. E o que fazer com esse dinheiro? Vamos ver. Aplicação de recursos, né? A lei do petróleo de 85, ela prevê, ela tenta dar, apesar de não ter uma vinculação federal, constitucional, ela tenta dar alguns parâmetros de onde deveria ser utilizado esse dinheiro. Então, sugere aplicados em energia, pavimentação de rodovias, abastecimento, tratamento de água, irrigação e proteção. Contudo, tem uma jurisprudência do TCU que desconsidera essa recomendação e eles vão colocar uma restrição para pagamento de dívida e veta pagamento de despesa de pessoal, tá? Isso foi alterado por uma lei federal. A parcela de royalties acima de 5% não tem restrições para Estado e município. Na prática, o que a gente pensa, em resumo, eu estou corrida, não temos restrições para Estado e municípios. Dependeremos do bom senso dos nossos gestores para que se lembrem que esse recurso é finito e que
temos sempre que pensar na questão da justiça intergeracional. Tá? Eu trouxe aqui os números de Macaé, Rio das Ostras e Campos dos Goytacazes, porque já são municípios produtores e têm postos madouros, né? Olhando aqui os royalties per capita, são bastante elevados. A gente lembrar que o maior aqui de Betioga estava com 353, Campos dos Goytacazes em 2009 estava com 2.022, do Rio das Ostras 2.400. Agora, o que é preocupante aqui, isso aqui é quando a gente compara os royalties com o percentual da receita orçamentária. Esses municípios hoje têm uma dependência relativamente alta. Houve uma melhora, tá? Já foi mais elevado. Macaé tinha 53%, hoje tem 32%. Rio das Ostras, 71% para 59%. E Campos dos Goytacazes, 72% para 61%. Aqui a gente tem um risco, então, de estar vinculado a um recurso finito e que tem impactos, efeitos procíclicos, como eu mostrei brevemente lá atrás, né? Dada essa ausência de vinculação, é muito difícil tentar mensurar o que foi feito com esses recursos, né? A gente só trouxe aqui uma fotografia, ao que parece, tem tido um empenho de tentar melhorar alguns indicadores. O urbanismo, esses números foram nós retiramos do Tesouro Nacional, do FINBRA, né? E o urbanismo ele inclui essa parte de transporte coletivo, principalmente, tá? Habitação, saneamento, saúde e educação. Os que eu coloquei marcado em vermelho é o que houve alguma piora, né? De todos eles, o que a gente chama a atenção é que a habitação piorou, né? O urbanismo só Rio das Ostras aqui piorou, saneamento Campos dos Goytacazes, que aí também tem aquela discussão em que medida cabe ao município ou ao Estado, né? E educação, só houve pior em Rio das Ostras. Lembrando que saúde e educação, a gente também tem outras formas de repasse do SUS e do Fundeb. Então, aqui fazendo uma comparação de políticas públicas, a gente vê o desafio para a Baixada Santista, né? Como eu disse, esse cálculo que a gente faz do índice de capacidade de investimento é para a macrometrópole. Então, aqui nós colocamos as áreas que estão abrangidas por esse índice, né? No caso da Baixada Santista, quando nós olhamos os domicílios particulares ocupados em áreas de risco, a gente vê um percentual de 4% para a Baixada Santista. É o percentual mais alto que a gente tem para a nossa amostra aqui. E aí fica um desafio para a Baixada, né? Uma possibilidade de uso dos recursos. São Paulo é 1,72, a Baixada Santista é 4,04, o mais baixo é na microrregião de Bragantina, que é aqui, ó, Sorocaba, Piracicaba e Sorocaba são os menores, aqui, Jundiaí, Azaús. Né? E dado esse desafio de onde utilizar o dinheiro, né? Eu conversava ali um pouco com a Rovena enquanto a gente ouvia a apresentação, tentando refletir um pouco sobre os números que a gente vai trazer. O Birajara comentou que na região da Baixada Santista tem uma expectativa de um acréscimo populacional de 150 mil, movida por essa atividade, por esse boom, né, que a gente vai ter com pré-sal, né? Quando a gente olha o número de pessoas em setores subnormais e setores precários da Baixada Santista, a gente vê um total de 265 mil. Quer dizer, é um passivo maior do que a gente tem hoje, do que o total que vai ser incorporado à região da Baixada Santista. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado, muito critério, como vamos utilizar esse dinheiro. Tá? Eu não vou me ater aqui a um, porque infelizmente não há tempo, mas a gente vai deixar também a apresentação para vocês, até para que vocês também nos provoquem e tragam dúvidas para a gente. A gente precisa disso. Então, é um pouco os percentuais de assentamento precário. Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe,
Praia Grande e Santos estão entre 6% e 10% da população em assentamento precário. Cubatão e Guarujá tem 46% e 37% respectivamente. Em São Vicente o percentual é 17,2%, né? E embora tenha uma Bertioga, tem uma população pequena, tem 22% em situação precária, em assentamento precário. Tá? Aqui são outras questões também que cabe aqui uma reflexão, as áreas de risco, né? Então, Bertioga, por exemplo, tem 20 áreas que são de risco, 18 delas inundações. Bertioga tem um problema muito importante de inundação. Guarujá tem 31 áreas de inundação, Cubatão 11 e assim por diante. Nós temos na região da Baixada Santista 323 áreas de risco, que envolvem problemas de inundação, erosão e deslizamento. Isso aqui é um estudo feito pelo pessoal lá da gente. E mais um outro dado é os compartimentos para ação habitacional, né? Então, são áreas que são consideradas adequadas com restrições, inclui aqui áreas que têm proteção, por exemplo, áreas que têm proteção ambiental que acabaram sendo ocupadas, mas não dispõem de equipamentos públicos e sociais para atender a população. E inadequada é a situação limite, que está ocupando ou seja uma área com risco de deslizamento ou área de proteção ambiental e que não dispõe de equipamentos públicos, né? Esse quadro aqui é um desdobramento daquele mapa que está na página anterior, né? As cores que aparecem naquele mapa, elas estão refletidas aqui nesses compartimentos. E aí tem um detalhamento para a região da Baixada. Eu não trouxe aqui. Isso. Nós trouxemos aqui esses números de situações precárias e que exigem investimento, foi mais para que a gente pense e reflita que tem onde que a gente pode utilizar o recurso. Não temos a pretensão nenhuma de dizer o que cada município deve fazer, mas de colocar que uma reflexão de que existe uma oportunidade para que a Baixada tenha um padrão de vida melhor, assegure condições ideais para a sua população a médio e longo prazo. É isso, gente. Obrigada.